Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Café com a Dev. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Rocha, sou diretor aqui da Dev Cyber e estarei fazendo a apresentação do programa de hoje. Hoje nós iremos falar sobre estoque. No seu negócio, você utiliza estoque? Você já ouviu falar? Você realmente sabe como uma boa gestão de estoque pode ajudar a sua empresa? Como isso pode fazer com que você perca menos dinheiro? Logo, você fica com mais dinheiro no fim do mês? Não sabe? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o estoque máximo mínimo. O estoque máximo, ele é a capacidade máxima que você pode armazenar. Todo recurso ele é limitado. Então você não pode ter uma quantidade infinita de qualquer coisa que seja. Ou para incorporar no seu serviço, ou para você repassar como produto, ou para você fazer qualquer coisa que seja com ele. Você não pode armazenar tudo, você tem um limite de armazenamento. Então esse limite de armazenamento tem que ser muito bem conhecido pelo gerente, o responsável por essa parte de estoque. Se você tem um sistema de gestão, um ERP, e você conseguir configurar o estoque máximo, como vários que existem no mercado, o nosso, da Dev também sim, e outros também, não é uma particularidade nossa, o estoque máximo, quando tem dentro essa configuração dentro do ERP, ele começa a te dar notificações. Então, quando você armazena o máximo do que você poderia, ou até ultrapassa esse limite, ou está muito perto de ultrapassar esse limite, ele vai te enviando notificações, ele vai te dizendo, olha, você está tendo demais esse produto, está acontecendo, comece se desfazendo, comece vendendo, tome alguma medida administrativa para lidar com essa situação, mas você não pode ter mais desse produto, você não pode ter mais do que você pode guardar. E o estoque mínimo é justamente o inverso do estoque máximo. Você não pode ter a menos do que aquilo. Aquilo ali é a tua quantidade mínima, é o mais baixo que você pode chegar no armazenamento daquele item em específico. Vamos tomar um exemplo de uma clínica. Vamos supor que uma clínica, essa clínica dessa posição é uma clínica odontológica, logo ela vai precisar de algodão para prestar o seu serviço. Então, se você não tiver um controle do seu estoque mínimo, ou seja, quando ele chegar numa quantidade mínima para você ali durar pelo menos uma semana com ele, você não souber dessa informação, você simplesmente for usando, então imagine que uma pessoa, um paciente chegou na sua clínica, foi ser atendido, deitou, abriu a boca, começou a fazer aquele procedimento que nós já conhecemos e posteriormente quando o doutor ou doutora for pegar um algodão para colocar, ele vai colocar aquela última quantidade, que é o que estava no consultório dele, sem que ele soubesse que era o último algodão de todo o prédio, o último algodão de toda a clínica. Então, quando ele está no meio que ele precisa de mais, que pede para o seu auxiliar para buscar, ele vai até um estoque ou um almoxarifado e não encontra, então imagine a situação em que esse paciente terá que passar. Inclusive, isso pode até levar a algumas medidas judiciais do paciente contra a clínica. E se houvesse ali um estoque mínimo, uma gestão dessa maneira, você não teria passado por essa situação. Isso realmente não teria acontecido. Então a grande verdade é que quando se fala de um produto, nós não podemos ter de mais e nós não podemos ter de menos. Nós temos que ter uma quantidade exata, proporcional àquilo que nós vendemos, àquilo que nós giramos com ele mensalmente ou semanalmente dentro da empresa. Ok? Então, primeiramente, o esclarecimento é sobre o estoque máximo e o estoque mínimo. Só que aí também existe um cálculo chamado DRE. DRE é usado, acredito que por toda empresa de grande porte, toda empresa que tem um certo tipo de organização. DRE significa demonstração do resultado do exercício. O que isso significa? Na verdade, a DRE ela é um relatório contábil. Ele evidencia as operações da empresa que estiver fazendo a prática desse cálculo da empresa. Ela é confeccionada junto com o balanço patrimonial, quando você vai gerar, para você poder saber o resultado que está sendo gerado, certo?
O que acontece? A DRE é uma grande aliada do empreendedor. Algumas pessoas, quando a gente vai falar de novas ferramentas, de metodologias, de conceito de gestão, algumas delas tendem a não querer se profissionalizar, conhecer, entender pelo menos do que se trata, mas muitas delas é o segredo para o grande sucesso do negócio, na verdade. Por isso, saber usar essa DRE é tão importante para a administração da empresa. Esse relatório ele vai confrontar todos os dados das receitas e das despesas do seu negócio, mostrando o resultado líquido do seu desempenho e detalhando a real situação operacional do seu negócio. Ou seja, se você não faz uma DRE, você não vai poder saber realmente o que daquilo que está entrando no faturamento é o seu resultado. Você apenas sabe que está entrando, mas quanto daquilo está indo para a despesa fixa? Quanto ali está indo para as despesas variáveis? Ali o que é lucro contábil, o que é lucro econômico. Então a gente tem que ter esse tipo de conhecimento para a gente poder trabalhar da forma correta. Inclusive, acho também importante, na verdade muito importante salientar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio da empresa, tanto o ponto de equilíbrio contábil quanto o ponto de equilíbrio econômico, ele vai dar uma nortificação para a sua empresa, para a sua gestão, para a sua estratégia, de forma que você vai conseguir saber exatamente em qual momento você vai precisar fazer melhores aplicações em certas metodologias, onde você vai precisar enxugar mais alguma coisa, onde você vai poder fazer mais algum investimento, porque você vai ter mais recurso financeiro para isso. Você vai ter todo esse controle, porque quando você vai fazer o seu ponto de equilíbrio de todos os meses do ano, você consegue visualizar, por exemplo, agora na gravação desse podcast, estamos no mês 3, nós poderíamos agora saber exatamente quanto a empresa precisaria para fechar o mês no verde, fechar o mês positivo no mês de dezembro. Ou seja, se eu sei com tantos meses de antecedência eu vou precisar ter aquele valor, e ainda mais, se eu sei que, vamos supor, a empresa que trabalha com serviço, né? Agendados. Então, se eu sei que nesse momento aqui agora, de março, as coisas estão indo muito bem, vou aproveitá-las ao máximo, mas se eu sei que em dezembro, ou em outubro, ou em algum mês, eu vou ter um gasto maior, eu vou ter que ter o meu ponto de equilíbrio é um valor muito grande, vou ter que fazer muitas vendas, terei que prestar muitos serviços para poder atingir e minha empresa fechar de forma positiva. Então significa que eu vou ter que ir guardando de outros meses, fazer aplicações de vendas para que consiga combinar naquele mês que eu preciso fazer isso com mais ênfase, trazer melhorias dessa forma. Então, quando nós falamos tanto de ponto de equilíbrio, como quando nós falamos de DRE, quando nós falamos de estoque máximo, quando nós falamos do estoque mínimo, todas essas informações, de certa forma, elas estão atreladas para poder trazer informação ao gestor para o seu planejamento estratégico, poder formular o seu preço, o preço do seu produto, o preço do seu serviço, o preço da sua hora trabalhada. Então, você precisa desse tipo de conhecimento. O empresário, o empreendedor, independente do porte da sua empresa, se é micro, se é pequena, média ou grande, ele precisa ter esse conhecimento, ele precisa ter essa experiência, tem aprendido, estudado e está sempre em constante atenção desse tipo de material, entendendo cada vez mais para poder ir auxiliando no crescimento da sua empresa, de uma forma que, se for fazer de qualquer jeito, jamais teria certo tipo de resultado. Você pode até perguntar, mas Gabriel, vê bem, o ponto de equilíbrio ele está mais focado na parte financeira. A DRE, na parte, vamos dizer, contábil, financeira. Então, Gabriel, o que é que isso tem a ver com estoque? Bem, para que eu saiba, tenha informações verídicas, tem que estar todo o sistema preenchido corretamente, de forma que eu consiga ter informações que se dê para trabalhar. Então, desse modo, é necessário que haja o estoque máximo, o estoque mínimo, como já citado, dado exemplo. O ponto de equilíbrio, ele vai te ajudar a você saber quantos desses produtos que você tem, você deverá vender no mês,
para pelo menos fechar positivo. Então ele vai agir diretamente na sua administração, direcionando isso para o estoque. Por isso que, inclusive, aqui na DevCyber nós pensamos em todos os modos de forma integrada. O financeiro conversando com o estoque conversando com vendas conversando com RH, tudo conversando em sincronia para poder trazer cada vez informações mais relevantes para o proprietário da empresa ou para o seu gerente, gestor, a pessoa que vai ficar tomando conta dessa questão, não é verdade? Então o que acontece é simples. Nós temos essas informações de estoque, de finanças, contábeis. Agora, imagine uma clínica, voltando àquele exemplo, que ela vai trabalhar daquela forma. Ela está vivendo na linha de perigo. Vai faltar quando ela menos esperar. Vamos também dar um exemplo de uma gráfica. Você está lá fazendo o seu trabalho todos os dias, aquelas impressões, alguns cortes, e chega um novo cliente no balcão, ele pede um serviço, mas quando você vai olhar, você não tem mais aquele produto, você vai ter que pedir para ele voltar no outro dia, ou 2 dias depois, porque você vai ter que se dirigir ao teu fornecedor, ou esperar o teu fornecedor trazer para a tua loja, para você poder efetuar aquele serviço e oferecer aquilo para o teu cliente. Mas se você soubesse que em média por mês você vai fazer tantos serviços, exemplo de estamparia de camisa, de caneca, utilizando o OBM ou algum outro material, você teria um conhecimento anterior disso, teria um aviso sistêmico de que estava no momento de adquirir mais daquele produto. Você iria comprar antes que acabasse. Poderia inserir esta informação dentro do sistema. Haveria ali o markup, ou seja, o preço, se for maior, né, ele iria atualizar o preço do produto dentro do sistema, de forma que você jamais iria prestar um serviço com prejuízo, porque estava fazendo conta com o preço antigo, o preço que estava e não o preço que está. Porque nessa situação da gráfica, por exemplo, o cliente, quando chegar lá, você vai dizer, mas vem amanhã, aí ele vai te perguntar, mas quanto é o preço? Aí se você disser algum valor baseado na última vez que você comprou, você vai estar cometendo erro, porque o preço pode ter variado, e agora quando você for comprar seu preço tão diferente, que aquele serviço para você vai se tornar um prejuízo. Então, é nesse momento em que ponto de equilíbrio, DRE, estoque, tudo isso se encontra. Sem isso, a empresa não consegue nem existir por muito tempo. Inclusive, de acordo com algumas pesquisas do Sebrae, empresas muito pequenas, micro, elas têm geralmente um tempo de vida útil de 5 anos. Após 5 anos, elas acabam fechando as portas. Por quê? E por que as empresas grandes conseguem passar tanto tempo? É porque tem dinheiro? Mas entenda, ter dinheiro e não saber aplicar não significa nada. O segredo está na administração, está na gestão, está nas decisões tomadas, a ordem dos processos, a cultura administrativa que é posta dentro da empresa. Então, quando a empresa tem um sistema integrado, né, um ERP, quando ela tem um CRM para atender melhor o seu cliente, quando ela tem controle de estoque, ela tem acesso ao resultado que a sua empresa está fazendo, a DRE, ao ponto de equilíbrio, o que realmente é lucro dentro do faturamento da empresa, já consegue prever o imposto daquele serviço, juros da maquineta, todas essas despesas, saber realmente calcular o preço do produto, que inclusive é o assunto do próximo podcast, isso se torna imprescindível para o crescimento de qualquer negócio, não importa se é produto, não importa se é serviço. De que adianta um supermercado ter um grande volume de pessoas entrando se quando a 100ª pessoa entrar não tiver mais o produto X, que é bem vendido, e ainda tem mais 500 pessoas do lado de fora querendo entrar. Então não adianta você ter um volume de vendas se você não tem um processo organizado do seu negócio. É necessário organizar para crescer estruturado, senão o crescimento de vendas vai acabar sendo o motivo do negócio acabar talvez fechando. Então é importante ter esse tipo de organização dentro da empresa. É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado e até o próximo café.